Simplifique as expressões abaixo. Então na letra A nós temos raiz quadrada de 20 dividido por raiz quadrada de 810. Então para trabalhar com esse exercício na letra A, a gente tem que relembrar, né, algumas propriedades de radiciação que eu vou recordar ao longo dessa resolução. O primeiro passo então para verificar se existe alguma simplificação é fatorar esses radicandos, né, em números primos, tá bem? Então, para quem não estiver lembrado, a gente vai fatorar agora, né, iniciar a fatoração por 20, tá bem? Iniciar a fatoração do 20, né? Então, nós temos aqui 20, a gente coloca lá a barrinha do lado e começa a dividir pelo menor número primo, que é 2, tá bem? Então, aqui 2, 20 divide por 2 dá 10. Por 2 novamente, né? Você vai dividindo até que você consiga uma divisão inteira desse número pelo que você quer fatorar. Então 10 dividido por 2 dá 5, né? Perceba que por 2 já não dá mais, tá? Então passa para o próximo número primo, que seria 3. 5 também não é, né, divisível por 3, não dá uma resposta exata, não dá inteiro, né? Então a gente passa para o próximo número primo, que é 5, né? E 5 é divisível por 5, né? E aqui dá 1, tá bem? Então perceba, quando a gente chega em 1 aqui, nós conseguimos fatorar o 20, tá bem? Então o 20 ele pode ser reescrito como 2 vezes 2 vezes 5, tá bem? Em potência a gente pode escrever assim, ó, 2 ao quadrado vezes 5. Fatoramos, né, em números primos. 2 e 5 são números primos, tá bem? 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5, 20. Beleza, então 20 nós fatoramos. Vamos agora então fatorar o 810. Então 810 vamos fatorar, sempre iniciamos pelo menor número primo, 2. Então 810 dividido por 2, né, dá 405. Né? 405 é um número ímpar, né? A gente sabe que o critério para ser divisível por 2 tem que ser número par. Então 405 não é mais divisível por 2. Então a gente passa para o próximo número primo, que é 3. Tá bom? 405 dividido por 3 dá 135. Né? Então aqui 135. Né? Vamos verificar se 135 ainda é divisível por 3. Né? Dividindo por 3 novamente. Né? Perceba que é 45 vezes 3 dá o nosso 135. E 45 a gente sabe que é divisível por 3, né? Dá 15. 15 também é divisível por 3, que dá 5. Né? 5 já não é mais divisível por 3, então aqui o próximo número primo depois de 3 é 5, e 5 dividido por 5 dá 1. Então nós fatoramos então 810 da seguinte forma: 2 que multiplica 3, 1, 2, 3, 4, então 3 elevado na quarta potência, tá bem? Vezes 5, tá bem? Então essa é a fatoração do 810. Agora a gente vai colocar essa fatoração, né, que na verdade é a mesma representação do número, só que em potências, em bases, né, que são números primos. Então a gente vai colocar isso dentro do radical. Então aqui vai ficar com raiz quadrada de 20, que na verdade é 2 ao quadrado que multiplica 5. E embaixo é 2 raiz quadrada de 2 que multiplica 3 na quarta vezes 5. Tá bem? O que a gente pode fazer agora? A gente pode, deixa eu continuar aqui, a gente pode lembrar que o produto, né, dentro do radical a gente pode separar em raízes, tá bem? Então fica o seguinte: nós vamos ter raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 5. Tá bem? Aqui embaixo nós temos raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3 na quarta vezes raiz quadrada de 3 na 5. Tudo bem? Bom, perceba o que a gente pode simplificar aqui. Raiz quadrada de 5 está no numerador e no denominador, então a gente consegue cancelar essa raiz. Tudo bem? O que a gente sobra aqui? Sobra raiz quadrada de 2 ao quadrado. Né? Então perceba, quando o expoente do radicando
é igual ao índice da raiz, a gente consegue simplificar. E fica então apenas aqui o nosso radicando fora da raiz. Fica 2, tá bem? Ou para quem tem dúvida, né, 2 ao quadrado dá 4, raiz quadrada de 4 é o próprio 2. Tá bem? Então deixa eu colocar aqui 2. Bom, embaixo ainda fica raiz quadrada de 2. E aqui então a gente consegue trabalhar com com essa raiz quadrada de 3 na quarta, tá bom? 3 elevado na quarta, você pode pensar assim, né? É 81, tá? Mas também há outra forma de você tratar. Raiz quadrada de 3 na quarta é 3 ao quadrado e 3 ao quadrado, certo? Bases iguais, a gente soma os expoentes, né? 2 mais 2 dá 4, então fecha o nosso 3 na quarta. E lembra daquela regrinha que eu falei? Quando o expoente é igual ao índice, a gente cancela e esses termos vêm para fora da raiz. Então vai ficar 3 vezes 3, que é 9. Tá bem? Ou você pensa, né? Ou calcula qual é o resultado dessa potência. 3 na quarta dá 81. E a raiz quadrada de 81 é 9. Então por isso que você pode colocar aqui multiplicado por 9. Tudo bem? Deixa eu apagar essa parte aqui embaixo. Para a gente continuar então aqui, né, o nosso cálculo. Bom, a gente nunca deixa, né? É comum na matemática a gente nunca deixar o denominador como número irracional, né, que é o raiz quadrada de 2. Então a gente vai racionalizar essa expressão aqui, tá bem? Multiplicando tanto o numerador quanto o denominador por raiz quadrada de 2. Então aqui nós vamos ter 2 que multiplica raiz quadrada de 2, fica 2 raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, fica raiz quadrada de 2 ao quadrado. Daí cancela, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, fica isso ao quadrado. Daí esse índice cancela com o expoente, fica apenas o 2. Tá? Então 2 vezes o 9. Bom, aqui ainda você consegue cancelar este 2 com este 2. E por fim, então, nós chegamos na nossa simplificação, né? Vou copiar novamente lá em cima, raiz quadrada de 20, dividido por raiz quadrada de 810. Isso nada mais é do que raiz quadrada de 2, dividido por 9. Bem? Então aqui está a resposta da letra A. Raiz quadrada de 2, dividido por 9. Vou apagar aqui e volto para a gente responder a letra B. Na letra B, nós temos a seguinte expressão, né, que devemos então simplificar. A ao quadrado que multiplica B elevado na sétima potência vezes C elevado, né, no expoente menos 2. Dividido por A elevado na quinta potência, B elevado na menos 4 e C elevado na menos 7. Tá bem? Então, para resolver esse exercício, a gente tem que lembrar uma propriedade super importante de potência. Tá bom? Então, eu vou colocar aqui um exemplo genérico, né? Então, se eu tenho uma potência de base W, né? W elevado na N, por exemplo, e vou dividir, né, pela mesma base, só que num expoente diferente, eu vou colocar M aqui, tá bem? Então, W na N dividido por W na M. Isso daqui a gente pode entender como W na N menos M, tá bem? Então, o expoente da base do numerador menos o expoente da base do denominador, tá bom? E também nós temos o produto, né? Se eu tenho W na N que multiplica W na M, isso daqui é a soma daí, né? W na N mais M, tá bem? Bom, perceba que isso aqui tudo, pessoal, está em produto, tá? Então a gente pode fazer várias combinações aí, né? Então, por exemplo, isso aqui é muito importante, tá? Às vezes o pessoal se confunde, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, A ao quadrado, eu posso apenas dividir o A por toda essa expressão, A na 5, B na menos 4, C na menos 7, e multiplicar, né, por B elevado na 7, C elevado na menos 2. Né? Então perceba, quando você multiplica isso, você volta nessa expressão. Então quando tudo, né, está em produto, como é o caso do numerador e do denominador, a gente pode fazer, né,
né, essas combinações aqui para poder simplificar a nossa expressão. Né? Obviamente que isso aqui não simplifica nada, mas eu quero me remeter ao seguinte, né? Se tudo aqui então é produto, a gente pode fazer o seguinte, né? Separar em produtos de frações que tem a mesma base tanto no numerador quanto no denominador. Por exemplo, aqui a gente pode colocar o nosso a ao quadrado dividido pelo a na quinta potência, que vai multiplicar o meu b elevado na sétima pelo meu b elevado na menos 4. Da mesma forma como eu posso multiplicar c elevado na menos 2 por c elevado na menos 7. Tá bem? Ó, perceba que daí nós temos essas características aqui, tá? Principalmente da divisão, né? O produto aqui não aparece ainda, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o expoente de cima e subtrair o expoente de baixo, já que são a mesma base em todas essas frações, tá bem? Então vamos lá, começando pelo a. Então a vai ser 2 menos o expoente de baixo, que é 5, que vai multiplicar o b, e muito cuidado com a regra de sinal, o expoente de cima, que é 7, menos o expoente de baixo, que é menos 4. Então vai ficar menos 4, vezes o c, que é menos 2, menos 7. Tá bem? Então isso aqui vai ficar como? Vai ficar a elevado 2 menos 5 fica menos 3, vezes b. Agora, 7 menos 4. Então aqui vai ficar, ó, menos com menos dá mais, 7 mais 4 dá 11. Então vai ficar b elevado na 11ª potência. Tá bem? Aqui o nosso c. Menos 2 menos 7. Então menos com menos dá mais, menos 2 mais 7 dá 5 positivo. Tá bem? Então perceba que aqui está, né, uma expressão simplificada daquela inicial. O que a gente pode melhorar aqui? Né? A gente pode melhorar, por exemplo, este a elevado na menos 3. Tá bem? Porque se você lembra, né, quando eu tenho, por exemplo, 2 elevado na menos 1, isso daqui equivale a 1 dividido por 2 na 1 positivo. Né? Quando você reescreve isso no denominador, esse expoente fica positivo. Então aqui a gente pode trabalhar com esse a, escrever ele no denominador e deixar ele positivo. Tá bem? Dessa forma a gente pode então, né, atestar a resposta final. Então a ao quadrado, b elevado na 7, só estou copiando aqui, tá? C na menos 2, dividido por a na quinta potência, b na menos 4, c na menos 7. Isso daqui equivale a b elevado na 11ª potência, vezes c elevado na quinta potência, dividido por a ao cubo. Tá bem? Então, aqui está a expressão simplificada da letra B. B na 12ª potência vezes C na quinta dividido por A ao cubo. Com isso, então, finalizamos a letra B. Vou apagar aqui e volto para responder a letra C. Na letra C, nós temos raiz cúbica de 2,5 que multiplica raiz cúbica de 400. Tá bem? Então, aqui a gente vai utilizar também uma propriedade de potência, né, que diz o seguinte. Quando a gente tem, então, uma raiz de um índice n, né, e aqui a gente tem um radicando a, e a gente tem uma raiz com o mesmo índice n e outro radicando, a gente pode reescrever sobre o mesmo índice o produto de a por b. Tá bem? Então, neste caso aqui, nós temos raízes de mesmo índice, então nós podemos escrever dentro de uma raiz com índice 3 o produto de 2,5 vezes 400. Tá bem? Então, isso aqui é raiz cúbica de 2,5 vezes 400. Tá bem? Fazendo essa multiplicação aqui, 2,5, nós temos 0, 0 e 20. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 4, 8. Então a gente tem 0, 0, 0. 2 mais 8 dá 10. Uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula. Então
2,5 vezes 400 é 1000. Então, a gente pode representar por raiz cúbica de 1000, tá bem? E agora a gente vai fazer o quê? Vamos fatorar o 1000, né? Perdão, aqui é a raiz cúbica. Vamos fatorar o 1000, tá? E vamos fatorar, né, por números primos, para a gente simplificar essa raiz aí, tá? Perceba que aqui a gente consegue, né, visivelmente notar que 1000 é a mesma coisa que 10 ao cubo, tá bom? Mas eu vou chegar a isso fatorando com vocês, tá bem? Então, fatorando pelo menor número primo, que é 2, a gente tem então aqui 1000, que dá 500. Por 2, novamente, nós temos 250, certo? Por 2, novamente, nós temos 125, né? E 125 agora não dá mais para dividir por 2, tá bom? Então, 125 vai ter que ser divisível por 5, né? Porque nem por 3 dá para dividir 125, tá bem? Então, 125 dividido por 5, nós temos 25, ok? 25 também é divisível por 5, que dá 5. E 5 também é divisível por 5, que dá 1, tá bom? Agora, olha só interessante. Antes, nós agrupamos de 2 em 2, porque nós tínhamos raiz quadrada. Agora, vamos agrupar de 3 em 3, tá bem? Então, vai ficar o seguinte. O 1000, né, vou colocar aqui, o 1000, ele é fatorado desta forma aqui. 2 elevado ao cubo e 5 elevado ao cubo, tá bom? Então, 2 ao cubo que multiplica 5 ao cubo é uma das fatorações para 1000, tá bem? Então, colocando isso aqui dentro da raiz, nós temos raiz cúbica de 2 ao cubo que multiplica 5 ao cubo. Fazendo essa propriedade inversa, né, a gente tem um produto, a gente pode separar então agora, pode separar em A e B, ou seja, aqui a gente fica com raiz cúbica de 2 ao cubo vezes a raiz cúbica de 5 ao cubo. Tá? E olha só que maravilha. O expoente é o mesmo que o índice, então a gente corta esse expoente com índice. O expoente é o mesmo que índice, então simplifica. E sobra quem? Sobra 2 que multiplica 5, ou seja, 10. Né? Então a gente chega nessa seguinte simplificação para a raiz cúbica de 2,5 que multiplica raiz cúbica de 400. Isso daqui é igual, isso daqui é igual a 10, tá bem? Uma outra forma talvez um pouco mais rápido é já observar que aqui, pessoal, né, 1000 é a mesma coisa que 10 ao cubo, né? 10 vezes 10 é 100, 100 vezes 10 é 1000. Então aqui rapidamente você ia simplificar o 3 com 3 e iria obter de forma mais rápida, né, o 10, tá bem? Mas se você quiser fatorar aqui nos números primos, né, só lembra que você tem que agrupar de 3 em 3, se possível, né? Porque a sua raiz agora é de índice 3, tá bem? Com isso, então, finalizamos o exercício e aqui está, então, a simplificação. Essa expressão é igual a 10. Vou apagar aqui e volto para a gente resolver a última questão. Na letra D, nós temos, então, essa expressão e vamos verificar como que a gente pode simplificar, tá bem? Então, aqui, né, para a gente entender um pouquinho como que a gente vai simplificar, vamos relembrar, né, dois tratamentos ou propriedades que a gente pode trabalhar com raiz, tá bem? Então, lembrando, né, que uma raiz de índice n com a elevado na m, ela pode ser convertida numa potência de base a na m dividido por n, tá bem? E também é o seguinte, né, se você tem, por exemplo, aqui um valor a que multiplica uma raiz de índice n de b elevado, de a elevado na m, tá bem? Você pode representar isso aqui tudo sobre uma raiz só. Basta você fazer o seguinte, elevar esse a na n, então vai ficar a na n que multiplica a na m. Tá bem? Por que eu relembrei essas duas
esses dois tratamentos que a gente pode fazer. Primeiro que a gente vai aplicar este daqui nessa primeira parcela aqui da soma, tá bem? Então tá vendo, né? O meu A é o meu X, meu índice, que é o N, é 3, e o meu X dentro, né, que é o mesmo de fora, né? Perceba que tem que ser a mesma base aqui, elevado ao quadrado. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse X aqui para dentro, né, para dentro da raiz. Basta eu elevar no índice da raiz. Então vai ficar o seguinte, vai ficar raiz cúbica. Esse x, quando ele vem para dentro, ele ganha um cubo aqui. E vai multiplicar por x ao quadrado. Mais esse aqui eu vou copiar. 5 terços. Tudo bem? Esse daqui eu vou transformar numa potência, né? Então, x na 5 terços fica 5 terços, né? O meu 5 é o m e o meu n é o índice, que é 3. Então vai ficar menos 6, que é essa constante, x elevado na 5 terços. Tudo bem? Agora trabalhando aqui, produto de mesma base, a gente soma os expoentes. Então aqui vai ficar raiz cúbica de x elevado na quinta potência, mais 5x na 5 terços, menos 6x na 5 terços. Isso daqui a gente também pode converter numa potência, né? Nós já efetuamos essa conversão aqui. Então aqui, como não tem coeficiente, vai ficar apenas x elevado na 5 terços, mais 5x na 5 terços, menos 6x na 5 terços. Tá bem? Então perceba, aqui o nosso coeficiente é 1. Perceba que todas as bases aqui, pessoal, são iguais, né? X na 5 terços, x na 5 terços e x na 5 terços. Tá bom? Então 1 mais 5 vai ficar 6x na 5 terços, menos 6x na 5 terços. Aí perceba que 6 menos 6, isso dá 0. Tá bem?